Boa. Tranquilo? Boa noite, Jonas. Boa noite. Boa noite, Monteiro. Prazer. Jonas, primeiramente agradecer mesmo, cara, esse bate-papo, né, que a gente estava marcando já faz um tempinho. E o pessoal perguntando quem que eu iria trazer para a live, pessoas de sucesso, pessoas, né, que estão buscando seus sonhos, seus objetivos. E eu fui guardando umas cartinhas na manga aí. Quando você aceitou o convite, fiquei muito feliz, principalmente pela admiração que eu tenho de você, da sua família, né? O paizão lá, o Diogo, um grande abraço também, que deve estar acompanhando a gente. Acompanhando de longe, né, a sua busca na sua carreira profissional como pessoa, desde a época que você estava fazendo esporte na USP, né? Uhum. E a gente conversou, acho que uma vez em Dentadura, não sei se eu não me engano, né, da sua faculdade, não sei se foi com você ou com seu pai, falando, né, que você tinha entrado na faculdade e buscando esse sonho de ser treinador, né, na parte esportiva. Correu muito no futebol também, né? Brincou bastante e veio com essa bagagem aí para falar um pouquinho para a gente, né? Do seu caminho, do sucesso, né? Dos seus objetivos, dos seus sonhos. E a gente vai vendo o pessoal entrando aí. Tem uma turma forte aí do futsal feminino de São José dos Campos presente, né? O pessoal do futebol também já está entrando. Nicole Ramos, minha goleira, acabou de entrar também. Professor Marcos Derrico, Nenê, presente também, que é eu falo assim, Pindamonhangaba é uma cidade privilegiada, cara, porque futebol de campo, Jonas, seleção brasileira, fera, futebol de salão, futsal, Nenê, ex-campeão paulista, ganhou tudo no futsal feminino, né, e até esse bate-papo aí pra gente, né, eu acho que um linka o outro, né, Jonas, futsal, futebol, né, e é uma sementinha que vai plantando e vai trazendo pro pessoal, para as atletas, né. Claro, são modalidades muito semelhantes em alguns aspectos. Claro, o jogo jogado com os pés, né? Que tanto nos agrada. Sim. Jonas, se apresenta aí, fala para o pessoal aí um pouquinho da sua história, da sua jornada, da sua formação, né? Por onde você começou esse seu sonho, né? De treinador, de técnico. Bom, Monteiro, primeiro, mais uma vez agradecer você pelo convite, dizer que é um prazer. Dizer também que é muito gostoso quando eu participo ou eu falo com pessoas que remetem à nossa cidade, a Pinda. Eu deixei Pinda há muitos anos, quando eu estava com 18 para 19 anos, em 2008, e sinto muita saudade de Pinda, né? Que é uma cidade com uma aura muito boa, muito positiva, um lugar muito gostoso de se viver. A cultura esportiva em Pinda eu acho uma coisa fantástica, principalmente do futebol de campo, e isso tá entranhado em todos nós, né? Então é um prazer poder falar com você, porque me traz todas essas memórias maravilhosas da cidade onde eu falo que eu não nasci em Pina, mas eu falo que eu sou de Pina porque fui muito novo e digo que ela é a cidade do meu coração, né? Pô, que legal. Bom, eu sou Jonas Urias, eu tenho 30 anos, 31, na verdade, fiz há poucos dias atrás 31 anos. Eu nasci em São Bento do Sapucaí, lá no topinho da Serra da Mantiqueira. E muito jovem, né? Ainda muito criança, fui para Pinda, vivi com os meus pais. E em Pinda, sempre joguei futebol, sempre foi segunda a sexta, sábado, domingo, rachinha, jogo sério, escolinha, São Paulinho, clássico contra a Ferroviária, era maravilhoso. Tá boa, né, Jonas? Que coisa maravilhosa. E jogávamos futebol de campo, muito futebol de campo, acho que Pina tinha essa tradição. Eu não conheci outro lugar e não conheço pessoas no mundo do futebol que eu acho que vêm de lugares com mais tradição e cultura de futebol de campo, como em Pinda. É claro que também há o futsal, mas o futebol de campo em Pinda eu acho uma coisa muito entranhado na nossa cultura lá. Isso é sensacional.
Eu acho que depois, jogando futebol de campo em Pinda, isso com certeza com o Teófilo, né? Acho que Sim, São Paulinho, todo mundo passou por lá, né? um dos grandes professores do futebol de campo de Pinda. Com o Teófilo aprendi muito sobre o futebol, muito sobre a vida, sobre o caráter, e sou muito grato a ele, é um grande professor, uma referência para mim, e com certeza ele me influenciou muito para eu estar aqui onde estou hoje. Eu, depois de me formar no colegial, fui para a Universidade de São Paulo fazer o curso de esporte, né? Bacharel em esporte, me formei em 2013, mas desde 2008 mesmo, no meu primeiro ano de faculdade, já, né, iniciei o trabalho como auxiliar técnico e assistente técnico no futebol universitário, principalmente na USP, e depois do futebol em 2010 entrei no futebol feminino, o qual nunca mais saí, e hoje é onde eu trilho, é onde quem eu me formei, eu acho, como profissional, foi graças ao que eu construí aí no futebol feminino, ou que o futebol feminino construiu de mim, né? Sim. E aí no futebol feminino, no Centro Olímpico de São Paulo, um clube de formação de atletas, que nós o transformamos em também um clube de competição e representatividade no futebol feminino. E fiquei 6 anos no Centro Olímpico. Em 2017 fui para o Esporte Clube do Recife, assumi o time profissional, viver essa aventura no Nordeste, lugar onde... O Sport Recife tem um parceiraço que ele falou que ia estar na live hoje aqui, o Luciano Henrique, de Taubaté. Claro. Ele tem uma moral, uma pequena moral lá no clube, né? Gol do título do Corinthians. Tem. O Luciano Henrique é muito respeitado lá no esporte e nós temos aí um laço até familiar, eu e o Luciano, grande parceiro. E, nossa, lá é um dos ídolos, né, do título de 2008, da Copa do Brasil de 2008. E é um dos títulos mais importantes da história do clube, né? E ele era o camisa 10, né? Nada mais, nada menos. Que time você torce, Jonas? Olha, Tem time não? Já fui de algum time um dia, mas hoje em dia eu não tem. Eu não consigo mais assistir futebol muito como torcedor. A gente se vicia em ver com outros olhos, né? Eu admiro e amo o futebol, mas de outra forma hoje. Então não torço muito para um time. Eu gosto de assistir o jogo e é isso. Legal. Poxa, Jonas, eu falo assim, você vai conversando aqui, a gente vai voltando, né, a nossa memória, né, as programações iniciais da nossa vida, falando de São Paulinho, né, professor Teófilo, eu acho que em Pinda foi um momento muito importante na vida de várias pessoas, principalmente na nossa faixa etária, né, que era ferroviária, era São Paulinho com o Teófilo, e o Teófilo com aquela disciplina, né, de paisão, de princípios, né, e deveres, regras, disciplina, onde a gente conversa muito que a nossa essência, né, a fase infantil do ser humano, principalmente do 0 aos 5 anos, é onde o nosso subconsciente ele fica aberto para receber as programações essenciais do caráter do homem, né, do ser humano. E dos 6 aos 12, 13 anos, é onde a gente começa a receber também essas interferências externas, né? Escola, as amizades, né? A escolinha que a gente joga, né? O clube, os amigos, começa interferindo e ajudando a nossa programação. Até uma passagem da Bíblia, que eu falo que a Bíblia é o maior livro, né, de física quântica do mundo, que tem aquela passagem que fala, né, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, porque a gente se transforma com quem a gente anda de acordo com a sua disciplina, com sua regra, com seus princípios, né, então eu falo de você porque eu conheço muito bem seu pai, né, a sua família, os seus irmãos, o Fred já mandou mensagem para mim e falou, pô, esse aí é fera que você vai conversar, hein, Monteiro? Então um abração pro Fred também, e a gente começa a entender que, assim, as pessoas que passam pela nossa vida, principalmente nessa fase infantil,
é uma situação muito importante, que a gente vai colher, no caso hoje, né, na fase adulta, na fase de maturidade, e a gente começa a perceber que, assim, que a programação, ela acontece a todo momento da nossa vida, mas nessa parte, nessa fase infantil é muito importante. Por isso que eu falo que hoje, não sei se é o ponto de vista, mas na parte esportiva, o principal é a base, né? Infelizmente, a gente não tem uma atenção que deveria ter para a nossa base, para a nossa educação. Se a gente for passar pela educação, eu falo que a principal educação hoje de uma sociedade é a educação infantil, para depois ir para o fundamental, para o médio, universidade. A gente precisa, para esses princípios, né, que você teve as interferências também, como todo mundo, mas assim, quando você fala do Teófilo, eu falo assim, talvez é a mesma interferência que teve em você, teve em mim também, porque eu enxergo ele como profissional, que eu me orgulho, me espelho muito pela sua dignidade, respeito, o Theo, a Aninha, né, época Maxwell, aquela turminha, né, de São Paulinho, pô, não tem como não lembrar. E hoje, ô Jonas, essa questão envolvendo um pouquinho dessa fala de programação mental, você vê muitas atletas com essa dificuldade, principalmente, né, a parte hormonal, né, o feminino, a gente tem que, né, não um cuidado, né, porque é a mesma atenção, e infelizmente a gente não tem uma valorização, né, da modalidade, tanto no futebol quanto no futsal. Se a gente tiver um problema histórico, né, o machismo, né, e você acha que essa interferência inicial, ela afeta muito hoje as suas atletas na sua passagem, na sua história no futebol feminino? Bom, Monteiro, na realidade afeta todos nós, né? Porque e a gente vê isso muito representado nas atletas. Eu acho que por elas estarem em uma posição onde são expostas, né, o atleta ele é exposto, e então isso fica ainda mais latente. Porém, isso é uma questão que afeta, né, todas as pessoas, né, essa formação, essa base do ser humano. E o que nós vemos são jogadoras assim que muitas delas, por não terem uma base estrutural na sua formação tão sólida, né? Cada uma dentro da sua característica, mas não tem solidez, não tem tanta presença familiar de uma forma positiva, ou os membros da família não participaram da melhor forma possível da formação dela. Muitas dessas têm lacunas na formação psicológica, no sentido da forma como encara os desafios, os problemas, as críticas, a cobrança, coisas que são eminentes e é impossível ela fugir disso se ela escolhe a carreira de ser um atleta profissional. Então, é um ponto que a gente tem que ter sempre muito cuidado ao trabalhar, e eu trabalho ao lado de uma ex-jogadora e uma treinadora fantástica, que é a Jéssica de Lima, que é uma pessoa que entende muito isso também. Conversamos o tempo inteiro sobre isso para que nós possamos ser meios de amenizar, né, a amenização das lacunas e, ao mesmo tempo, potencialização dos pontos fortes dessas atletas, para que os eventuais gaps que a gente não consegue voltar no tempo e corrigi-los, mas que eles sejam compensados de alguma forma na trajetória da carreira dela. Nós somos treinadores da Seleção Brasileira Sub-20, então encontramos muitas atletas abertas, ainda numa boa fase de absorção de algumas coisas. Poxa, que legal, viu, cara? Eu falo isso, Jonas, porque durante 2-3 anos eu fiz um acompanhamento junto com o futsal feminino de São José dos Campos, e junto com o professor Marcos Derrico, né, o Nenê, e vi um atleta do Brasil inteiro, atleta fora do Brasil, e essa grande dificuldade, né, dessa lacuna, dessa programação do ser humano, né, essa dificuldade de relacionamento, família, problema pai, mãe,
E a gente fez um projeto, um programa, onde o programa foi de reprogramação mental, buscando mesmo, eu falo assim, a gente não tem como apagar essa lacuna, mas talvez a gente tenha como ressignificar esse sentimento que causou essa lacuna, né? Porque às vezes a mágoa a gente fala que é o pensamento no passado, né? Então tudo que você fica com pensamento no passado é a mágoa. E às vezes a pessoa, ela amarrada nesse passado, ela não consegue render como profissional, do lado pessoal, do lado do relacionamento, do lado financeiro. Você vê que a vida dela fica toda atrapalhada. E quando ela consegue, talvez, entender o seu passado, ressignificar as emoções obtidas através, talvez, de um abuso, através de uma agressão, de um abandono, de uma necessidade financeira, alimentar, e ela consegue, com a maturidade de hoje, compreender e ressignificar aquele momento que ela teve de sofrimento, de choro, de desespero. Cara, o professor Marcos Henrique está aí, para não deixar eu mentir, parecia que a gente estava desamarrando um balão de gás hélio e atleta disparando, né? Eu falo assim, né? Eu falo assim, não é o Rodrigo, você está apagando o que ocorreu com ela? Não, a gente não apaga. Até a ferramenta da hipnose, que a gente trabalha muito na reprogramação mental, a gente ressignifica. A pessoa ter maturidade de entender o que aconteceu e trabalha muito o perdão, trabalha muito o sentimento positivo, o pensamento positivo, para dar oportunidade de caminhos para ela ter escolhas, né? Porque eu falo assim, na vida da gente são escolhas e consequência, né? Você está feliz hoje? Parabéns, a culpa é sua. Você está infeliz? Parabéns também, né? Você tem as suas escolhas e as suas consequências. Então a gente dá essa ferramenta para oportunizar, né? Oportunizar, porque eu falo assim, Jonas, todo mundo tem direito de ser feliz, cara, sabe? Todo mundo tem direito de buscar o seu sonho, realizar os seus propósitos, né? O seu propósito de vida, mas infelizmente não é todo mundo que pensa ou nem lembra de sonho e nem lembra de propósito. Às vezes pela dificuldade, pelo desespero, pelo que já passou, pela situação de vida, né? Então o futebol feminino, ele vem muito, né, com essa formação, porque além de treinador, parte técnica, né, você tem essa colega, né, profissional do lado que te ajuda muito, mas você tem que ter esse olhar clínico, né, do ser humano em tudo na vida, né, para você poder atingir o máximo da sua atleta, né, Jonas? Claro, né, isso é uma capacidade que ela tem que estar presente em qualquer treinador, né, esportivo, qualquer um, não importa a idade. Sim. Porque são seres humanos, né? Então, ser humano de 5 anos ou um ser humano de 40 anos. Você não tem como você, como um líder de um grupo, como alguém que está à frente de um trabalho, você não consegue influenciar as pessoas a jogarem, a terem coesão como grupo, a serem um grupo diferenciado, ou aquele ambiente ele não vai trazer coisas boas para a pessoa se você não for alguém que considera ou respeita o ser humano, que todos os seres humanos que estão ali. E quando você diz sobre o passado e a forma como você, né, aceita, ou como você vê, ou como o passado participa da tua vida, né? Isso é algo que eu estudei muito para conseguir, acho que nos últimos anos, ter uma evolução bem importante na minha carreira. Claro que sempre tive uma atenção especial com a questão das individualidades. Trabalhei com futebol feminino de base desde o sub-13 até o profissional. Sei bem diferentes realidades, já trabalhei com atletas de realidades totalmente distintas, sociais, culturais, cognitivas. Então a gente naturalmente se sensibiliza para essas coisas. Porém, eu creio que nos últimos anos, depois de estudar um pouco mais sobre o funcionamento da mente e a interferência dela nos nossos estados
né, no nosso estado de espírito e a forma como a gente lida com os desafios no presente, né, e a influência que tem. Então, com certeza, foi uma mudança na minha forma de trabalhar. Eu acho que eu tenho conseguido ajudar mais os meus atletas a atingirem e chegarem mais perto possível do potencial máximo delas depois de ter essa visão. Poxa, que legal, viu, Jonas? Né, a gente perceber que eu falo assim, né, o poder da mente, né? Eu falo assim, a nossa mente é a maior ferramenta que Deus nos deu, né? E quando a gente aprende a lidar com ela, a gente consegue ter mais facilidade de enxergar as opções de escolhas, né? Eu tenho certeza que talvez nesse momento que você conseguiu ter esse conhecimento a mais, né, de buscar essas estratégias, né, e facilidade de você se conhecer, né? Porque eu falo assim, às vezes a gente quer resolver o problema de todo mundo, né, Jonas? E a gente, antes de resolver, né, porque a gente não resolve o problema de ninguém, deixando bem claro, a gente resolve os nossos problemas. Então, quando a gente aprende a resolver os nossos problemas, talvez a gente tenha mais facilidade de conversar com as pessoas e oportunizar essas pessoas também de resolver os problemas dela. Porque é uma ilusão a gente achar que a gente vai interferir, a gente interfere. Resolver o problema de alguém, né? Às vezes é a maior frustração, porque quando a gente quer resolver o problema de alguém, a gente arruma dois problemas, né? O nosso e o dela. E a gente não consegue resolver e a frustração ela fica maior. Mas assim, ô Jonas, você nesse caminho da sua vida profissional, pessoal, qual foi o momento assim de maior dificuldade, ou talvez você teve algum momento assim que você pensou em desistir ou mudar de área, ou você foi um cara que foi sempre determinado, focado? Fala um pouquinho assim dessa parte emocional e do seu foco e planejamento para você chegar aonde você chegou. Bom, eu acho que eu era muito no início da minha carreira, eu acho que eu era muito eu sofria muito pelas as influências externas, assim, e no esporte, quando você trabalha com esporte de alto rendimento, quanto maior a competitividade, mais natural, né, mais natural que os resultados, em alguns momentos, não são as vitórias, né? Isso faz parte do jogo. E eu não lidava muito bem com isso no início. Eu acho que eu me frustrava um pouco. Eu achava que eu tinha tudo dependia de mim e eu tinha que ter o controle de tudo para conseguir, né, ter o êxito ou algo assim. E eu acho que ao longo do tempo eu tive duas grandes frustrações que foram no final de 2016, depois de um ano de uma competitividade muito interessante, um ano importante para mim, foi meu primeiro ano como treinador de categoria profissional no futebol feminino, e eu não consegui, no final da temporada, por forças maiores, nossa equipe se desmanchou, isso no Centro Olímpico, após um Campeonato Paulista, onde nós fomos semifinalistas, e isso foi um grande feito na época, né? Tive a honra de ser premiado como o melhor treinador do Campeonato Paulista Feminino, mas um mês depois eu estava sem equipe. E tentando sempre manter as coisas no controle, ali foi a minha primeira grande frustração, eu acho, profissional, onde eu vi que nada estava no meu controle. Mas mesmo assim ainda não estava preparado para me manter bem naquela situação. Depois a segunda foi no Esporte Clube do Recife, no início de 2019. Eu tive uma excelente proposta e meio depois das vésperas do início do Campeonato Brasileiro. Na primeira divisão, o clube desmanchou as atividades do futebol feminino. E aí eu fiquei sem clube e longe de casa, longe da família, longe de tudo, e foi um momento psicologicamente muito complicado. Mas foi aí então que eu comecei, aí que tá, eu acho que foi quando eu me despertei para começar a estudar como minha mente funcionava. E então eu consegui, acho que foi um dos momentos de maior crescimento que eu tive,
até então, no período de 7 meses, desde aquele momento até quando eu recebi o convite para a seleção brasileira. Poxa, que eu falo assim, né? Que você achou a solução em você, né, Jonas? Eu falo assim, né? Tem bastante atletas, né? Treinadores presentes aí. Então, o pessoal tá falando assim que você foi o melhor atacante da LaFesp e Pouso Alegre. Estão falando aí, Jonas, nos comentários. O melhor atacante da LaFesp. Povo mentiroso. E assim, sei lá, São Paulinho, a gente corria atrás da LaFesp, né? Ó, esses caras aí são os amigos de verdade, viu? Olha só. Vai buscando a história lá na raiz, né? Mas, ô, Jonas, é legal quando a gente começa a perceber, né, e servir até de exemplo como você está servindo, que eu falo para meus pacientes, para meus alunos, para meus atletas, que eu pergunto para eles assim, né, qual que é o ao contrário do sucesso? Eu pergunto para eles. Eles falam assim, Rodrigo, o ao contrário do sucesso é fracasso. Eu falo assim para eles, não, o ao contrário do sucesso é você desistir. Porque para a gente ter sucesso, a gente tem que fracassar. E fracassar várias vezes, o fracasso, ele é um instrumento de evolução, de transformação. Agora, quando você desiste depois de um fracasso, daí é o final do jogo, é o game over, né? Então, e a gente, quando você dando esse depoimento, né, pô, eu acho muito legal, principalmente para as meninas que estão, né, ouvindo a gente aí, as atletas, né, os treinadores, que começa a terceirizar a culpa, né? A culpa é do dirigente, a culpa é da prefeitura, a culpa é da federação. E você começa a tirar o foco de você e você começa a ficar perdido, você começa a entrar num buraco que cada vez fica mais difícil de você sair e achando culpado, porque infelizmente o ser humano ele tem dificuldade de aceitar e de transformar. Né? Então, eu falo isso muito para meus alunos que estão acompanhando a gente aqui também, que a evolução é de dentro para fora, a mudança é de dentro para fora. A gente precisa dessa autoanálise, autocrítica, né? Essa reflexão de transformação. E às vezes a gente só vai ter essa transformação a hora que a gente toma um tombo, a hora que a gente se decepciona, né? Ou a gente cria uma expectativa e chega na hora, não aconteceu essa expectativa, a gente fica furioso, ou a nossa emoção ela vem à tona e a gente acha que a gente soltar a emoção negativa vai resolver o problema e acaba afundando mais, né? Então, assim, quando você conseguiu entender que essa transformação não estava terceirizando, né? Jonas, né? Transformar Jonas. Daí o presente começou a acontecer, as oportunidades. Eu falo, é mais fácil a gente estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado, né? E isso talvez calejou, transformou, gerou essa casca, né? Eu falei para meus amigos, né? O pessoal falou, e o Jonas, Rodrigo, como que é? Eu falei, poxa, cara, você vai... a linguagem não verbal e o posicionamento de colocação de palavras, a forma que ele responde a pergunta, você já vê que é um cara muito sério, né? É um cara que não está ali por acaso, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, pô, o Jonas está na seleção brasileira, né? Mas não conhece essa história que você está contando pra gente, né? As dificuldades, as decepções, né? As pessoas que entram no caminho da gente, que talvez a gente gera, às vezes, mágoa, tristeza, mas a gente vê que foi importante passar pra gente se tornar uma pessoa melhor ainda, né? E a gente fica agradecido depois com essa maturidade. Então, assim, e daí esse prêmio da CBF, porque você teve uma premiação chique aí na CBF, Jonas, que eu vi uma foto sua com a Marta, né? A melhor do mundo, né? Nossa rainha Marta. Como que foi essa premiação? Conta pra gente. Foi bem especial, porque lá no Esporte Clube do Recife nós tínhamos um trabalho onde nós tentamos profissionalizar a modalidade em um momento onde haviam muitos poucos clubes fazendo isso. E nós nos sentíamos muito orgulhosos de dar esse respeito, esse respaldo, de assinar uma carteira de um atleta por um ano inteiro, num momento onde ninguém fazia isso, ou pouquíssimo, tinha 2 clubes no Brasil que faziam isso. E era uma simbologia de respeito à modalidade na nossa forma de ver, respeito aos atletas. E ao final do Campeonato Brasileiro nós recebemos em 2018 o prêmio Fair Play do Brasileirão, e que
é claro que de forma para eleger alguém, o prêmio eles contabilizam o número de cartões, né, nos jogos, né, de indisciplinas, né? E nós não tivemos nenhuma expulsão, menos cartões do que jogos, tivemos muito, né, um aspecto disciplinar bem interessante. Mas uma coisa era simbólico aquele prêmio, porque representava o respeito que nós dávamos lá no Esporte Clube do Recife para a modalidade naquele momento. Tinha as mãos do diretor da época, que era o Genivaldo Sequeira, o senhor Genivaldo Sequeira, que tratava a modalidade com muito carinho, muito respeito, e ele mesmo depois dizia que ele era, dos prêmios, aquele era o que ele mais gostava, porque representava esse respeito à modalidade do futebol feminino. Poxa, que legal, viu, Jonas? Eu lembro que estava passando a Sport TV, né, a premiação, daí eu estava assistindo em casa lá, eu vi, eu falei, poxa, que grandioso, viu, cara? A gente fica muito feliz, né, desse seu sucesso, né, primeiro sucesso como pessoa, depois o sucesso profissional. E a gente começa a entender, né, pessoal, que vocês estão assistindo, a gente começa a entender que existe um caminho a ser traçado, né? E a pergunta você está disposto, né, a traçar esse caminho, né? Está disposto a ser disciplinado, a ter a persistência, a organização, né? Essa parte mental, eu falo que um atleta 30% é a parte técnica e 70% é a parte mental, né? Porque não sei se é a sua opinião também, Jonas, em relação a sucesso, né? Então, eu não sei como que você escolhe, né, a sua atleta para a seleção, para o clube que você passou, só pela parte técnica, ou você também dá uma investigada nessa parte de relacionamento, parte pessoal, parte de disciplina, né? Porque eu acho que casa muito, né? O equilíbrio, né? Mas como que você faz essa seleção, né, dessas atletas? Bom, na verdade são vários parâmetros que nós consideramos na hora de fazer uma convocação para a seleção brasileira. A responsabilidade ela é muito grande, né, para todos nós. Então, você tem pouco tempo de trabalho com o máximo de cobrança, né? É claro que em clube de futebol geralmente é assim, mas na seleção brasileira isso tudo tem um peso a mais por ser o lugar onde as pessoas gostariam de estar, né, de estar, e por se estar representando o país. Então, nós temos vários parâmetros, e quando as atletas chegam lá, sempre no primeiro dia de convocação, nós mostramos o perfil da atleta que nós queremos trabalhar. E as atletas que eventualmente não se enquadram nesse perfil, não quer dizer que elas terão as portas fechadas, mas elas terão mais dificuldade em conseguir se enquadrar dentro do trabalho, porque o trabalho todo ele vai ser voltado para ou estimular para que a atleta chegue naquele perfil, ou para que tenham aquele perfil sejam, né, potencializadas, né? E isso envolve também aspectos mentais, também comportamentais, sociais, a forma como a gente sempre pede, né, para que elas atentem para a forma como elas se inserem dentro de um grupo de trabalho, são atletas positivas, positividade, ser de grupo, ser pessoas que sabem conviver, né? Nós na seleção brasileira a gente não volta para casa, né? Então quando estamos lá são 20 dias juntos, confinados e treinando todos os dias com o desgaste, o trabalho na seleção, a gente inicia os treinos na manhã, muitas vezes são 2 períodos, e nós fazemos atividades multidisciplinares até às 10 horas da noite, todos os dias. Então, é muito desgastante. Se você não é bom, não é bom, mas se você não consegue conviver bem, né, isso traz um peso para o trabalho diariamente que não é favorável para o trabalho lá dentro, para aquele perfil de trabalho. Talvez em outro perfil de trabalho, com menos desgaste diário, tudo bem, se enquadre, mas ali a gente precisa considerar essas coisas. E aspectos mentais são fundamentais. É claro que o perfil técnico, a gente também tem alguns parâmetros, mas com certeza o aspecto mental, os parâmetros que são considerados para fazer a seleção de jogadoras para representar a seleção brasileira, ele é bem cuidadoso, sim.
Poxa, é magnífico as colocações, viu, Jonas? Tem um pessoal aqui tá me enchendo aqui para me falar um pouquinho dos comentários aqui, Jonas. Eu vou Claro. pegar o pessoal do Instagram aqui primeiro, depois a gente vai fazer pelo pessoal do Face. Show. O pessoal do Instagram aqui, tem uma galerinha presente. Jonas é o cara, saudade dos treinos dele. Chicone, conhece, não? Não sei se é o sobrenome. Eu preciso ver o nome escrito ou a foto ali para eu conseguir saber quem é. A atleta Bia, que está jogando na Espanha, futebol de salão, presente também, mandando um abraço. Prazer, Bia, muito obrigado por acompanhar a live. Isabela, Vanessa Monteiro, o pessoal entrou, Daiane, tudo entrando aqui, dando joia, acenando. Bruno Oliveira, você lembra, né, do Bruninho, que estava jogando no Paysandu e jogou no Palmeiras, né, tá presente aí, mandando um grande abraço aí pra gente. Legal, Bruninho, um abraço, meu amigo. Victor Campos. Joninha parceiraço. Pergunta da época do São Paulinho, qual volante dava mais assistência para ele? Aí, caramba, hein? É o Vitor. Valeu, Vitinho. O Vitinho, um grande abraço, meu irmão. Me fez uma visita no final do ano, no Natal, eu estava na casa do meu pai, ele fez uma visita, sempre um prazer te ver. Muito sucesso, eu presenteei ele com uma camisa do Esporte Clube do Recife. Show. Meu irmãozaço, da época do São Paulinho e até hoje. Que legal. Falando irmãozaço, Frederico Coelho, conhece ou não? Acho que sim, né? Esse aí. Esse é de sangue, esse é de sangue. A gente foi jogar no site lá no Paineiras, lá, colocava eu e ele atrás lá, era só berdoado, viu, cara? Eu imagino, cada enxadado uma minhoca. Mas é irmãozão também, viu, cara? Parceiraço, Jonas. Valeu, Fred, obrigado por estar aí, meu irmão. Tá falando aqui, lembrar do Guina, pessoal do Grêmio, bela dupla, excelência em sucesso e de atuação. Quem que falou isso aqui? Márcio Spinda. Tem uma Thaís, de São José dos Campos, também atleta, capitã do time lá do futsal feminino. Legal, Thaís, obrigado. Mari Flores, João Vitor, parceiro. Tem uma galera aqui. Joninha Monstro, Vinas Santos. Vina Santos, meu irmão. O Victor tá empolgado aqui nas perguntas. Aqui, ó. Pergunta para o Jonas se fosse convidado para ir treinar profissional masculino, se ele encararia esse desafio. Você tem algum plano, Jonas, de migrar aí para o masculino? Sinceramente, não. Não. Nesse momento, não. Olha, Monteiro, vou ser bem sincero. Eu sou uma pessoa que eu sou muito focado em fazer o melhor, me dedicar ao máximo que eu estou vivendo. E sempre fiz isso, assim, eu não busco apenas, eu não busco tanto pensar em questões lá na frente ou fazer grandes planos futuros, às vezes com um pouco de receio de deixar de dar a minha atenção máxima ao momento presente. Então, eu não sei se eu aceitaria nesse momento, porque eu vivo uma coisa importante na minha vida, na minha carreira, e por enquanto é onde estou focado. Pessoal, pega essa dica agora, ó. Pega essa dica que o Jonas deu. Pessoas que pensam em muitas coisas distribuem muita energia. Quando você foca uma energia num objetivo, você tem mais força. Né? Então, quando gera essa pergunta para ele, se gerar uma dúvida para ele já vai diminuir essa energia no trabalho principal dele. Então, assim, isso é característica de sucesso de vida, seja na parte empresarial, seja na parte profissional, na parte esportiva. Você tem que estar 100% onde você está. Tá? Não que não tenha possibilidades de reflexão, mas tem a reflexão, finaliza e já volta para o seu foco principal. Então, assim, pega essa dica aí que, pessoal, às vezes você vai pagar caro em curso de formação aí para você ouvir esse direcionamento. Perfeito. Tem o Márcio Spinda, ele mandou uma pergunta para nós dois. Ele falou assim, que interferência emocional na vida de um atleta, acaba atrapalhando mais o seu potencial em quadra? Olha, é difícil traçar uma, né? Porque muitas vezes são interferências diferentes, mas com impactos iguais
na vida da pessoa. Então, às vezes, uma coisa que não te interfere a mim. Então, são interferências diferentes, porém podem causar o mesmo tamanho de problema, né? Então, pelo menos eu penso dessa forma. Então, não é uma coisa, não dá para a gente dizer uma coisa que seja a pior das interferências que possa atrapalhar. Show de bola. Eu falo assim, né, que você é o que você pensa, né? Você é o que você pensa. Nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, quando você pega um atleta... Ô, Márcio, essa questão de atleta, você pode colocar na questão do ser humano, em qualquer área profissional que você imaginar. Então, pensa, uma atleta que ela esteja com um problema dentro da casa dela, e ela está com um problema familiar com a mãe, com o irmão, com o pai, e ela está treinando todo dia, mas o pensamento dela não está, o Jonas acabou de falar, não está 100% focado no treino. Ela está pensando na mãe, pensando na irmã, pensando na parte financeira, pensando nos problemas. Ela não consegue se desligar. E todo pensamento, ele gera uma emoção. Então, pensamento positivo gera emoção positiva, pensamento negativo gera emoção negativa. Então, imagina essa atleta que ela precisa de um nível de concentração muito alta num esporte de alto rendimento. Ela tendo essa interferência emocional dentro da vida pessoal dela, se ela não souber lidar, usar a chavinha de liga, desliga, separando e organizando os seus problemas, que todo mundo tem, mas a gente tem que aprender a lidar e a resolver e a organizar. Isso aí vai interferir em quadra, em campo, na empresa, dentro da sua casa. Tá? Então, a interferência emocional na vida de um atleta, se ela não conseguir ter essa organização e essa maturidade de compreender, eu acho que isso serve para o treinador também. Imagina o Jonas, né, fazendo um treinamento, uma preparação para uma competição, e ele com um problema dentro da casa dele, e ele não consegue se desligar, toda hora ele fica em celular, WhatsApp, pensamento, nossa, e agora o que eu vou fazer? Ele não consegue ter foco. Tá? Então, interferência emocional, ela atrapalha em qualquer aspecto, né, da vida do ser humano. Mas vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando. Jonas, o Frederico, excelentes profissionais, obrigado, meu parceiro. Joninho, melhor atacante Lafesp e Pouso Alegre pelo São Paulinho, tá? Deixou bem claro agora. Joninho, melhor atacante de Lafesp e Pouso Alegre. Que foi um torneio que ele foi jogar lá, Jonas? Foi. A Lafesp a gente jogava todo ano e Pouso Alegre, quando o São Paulinho fez aquela parceria com o Cruzeiro, jogamos 2 anos seguidos um torneio das escolas vinculadas do Cruzeiro em Pouso Alegre também, fomos campeões lá, foi maravilhoso, grandes memórias. Show de bola. A Lai Araújo, ela está perguntando se tem como a gente colocar esse áudio dessa live num podcast. Vamos providenciar assim, tá? Vamos colocar, porque está sendo bastante proveitoso esse assunto. Laís Araújo, excelente jogadora, foi capitã da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 no Mundial Sub-20 em 2016. Jogamos juntos no esporte em 2017. Menina fantástica, um atleta incrível. Que legal, viu? Tá presente aí. Vamos gravar assim, depois a gente vai providenciar e deixar para vocês. Tá? Minha esposa, Carolina Maranini, te amo, viu? Presente também. Tem que dar essa moral, né, Jonas? Claro, e a minha também te amo, amor. Tá aqui em casa, mas tá acompanhando a live. Muito bom, obrigado. Ela tá ao vivo aí do seu lado, né? Isso aí. Tem um parceiraço nosso também, professor Hamilton Moreira, Hamiltinho. Hoje ele é personal soccer, ele tem a licença da CBF também. Ele é o personal soccer que mais revela jogador na CBF, pela numeração lá. Ele tá com uma moral enorme, viu? Trabalhador, faz um trabalho diferenciado aí junto com o Jardel, também nosso parceiro, irmão do Luiz Gustavo, né? Jogador de Pindamonhangaba aí pro mundo, seleção brasileira, também tá presente com a gente aí. Parabéns pelo trabalho, amigos. Vamos lá. Vitinho Pitbull, estamos falando aqui, Matador, grande abraço, o Hamilton mandando pra gente. A Gabriele mandando um abraço também, deve ser jogadora também do futebol feminino. Tatinha de São José dos Campos também, Tatinha, referência lá da máquina amarela. Rafael Santiago, parabéns pelo trabalho, professor.
Rafael, treinador do Sub-15, Sub-17 do Sport Recife. Pô, que legal, hein? Presente junto com a gente. Romero, preparador de goleiro. Boa Também noite. Lá do Sport Clube do Recife. Boa noite, Jonas. Parabéns pelo seu trabalho, seleção. Irmão, você merece muito. Um abraço. Legal. Um abraço, meu amigo. Prazer. O professor Cláudio, lá de São José dos Campos, lá da coordenador do futebol feminino, também presente com a gente, mandando um abraço. Um abraço, Cláudio. Tem uma galerinha, Ana Paula, professora Ana Paula, Christian, Vinas, grande referência para todos nós, do Centro Olímpico para o Mundo, monstro. Legal. Vinas, amigo, colega meu da faculdade, e herdou o nosso trabalho no Centro Olímpico, no futebol de base do Centro Olímpico, está lá como preparador de goleiras. Fantástico, um ser humano incrível, um cara com certeza tem um futuro brilhante também na modalidade. O Christian Lizana, nosso analista de desempenho lá na Seleção Brasileira Feminina Sub-20, nosso mito, nosso professor, cara fantástico também, que nos auxilia muito no nosso trabalho lá. Que legal, só gente fera então, né? Semelhante atrai semelhante, né, Jonas? Eu tenho a honra de conhecer de pessoas assim cruzarem o caminho. Legal. Estão perguntando assim, qual é o seu sonho, Jonas? Qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu sonho? Fala um pouquinho pra gente. Olha, meu amigo, o meu sonho é estar em paz em tudo que eu fizer, todas as decisões, estar em paz com as minhas escolhas, e viver em harmonia com o que a vida me trouxer. Eu sempre digo, com o desapego suficiente para não ficar preso às coisas e com o apego suficiente para fazer bem feito em tudo o que vier. Perfeito. Resumindo tudo, né, Jonas? Isso aí é meu filhinho, né, o Miguel, um grande beijão para ele. Meu outro filhinho de coração, o Pedro, também um beijão no coração. A gente fala para ele assim, o que você quer ser quando crescer, né? A gente estimula, né? Quero ser feliz, né? Coisa linda. O resto a gente dá um jeito, né, Jonas? Então a gente deixa os presentes chegar. Estão perguntando aqui, ó, Aliança Futebol Feminino. Professor Jonas, como buscar atletas para a seleção que não são do eixo São Paulo-Rio? Dar chance para atletas do Centro-Oeste e Nordeste. Como que você tem essa visibilidade, Jonas? Olha, hoje nós temos várias ferramentas de análise e podemos assistir os jogos do Campeonato Brasileiro Série A1 e Série A2 pelas transmissões, o que nos favorece muito na observação de jogadoras. Além também o pessoal da Aliança em Goiânia faz um trabalho incrível lá de formação de atletas. Tem muita jogadora boa no mercado hoje que foi formada por eles. Agora fizeram uma parceria, o pessoal fez uma parceria com o Goiás está entrando muito bem, com muito respeito, muito profissionalismo no futebol feminino agora também, com o Arley, goleiro. Arley agora está coordenando todo o futebol masculino, mas também o feminino lá no Goiás, e o professor Luiz César, jogou muito. O professor Luiz César e a Patrícia lá do Aliança, um abraço, são pessoas de muito respeito, que eu tenho muito carinho. Nós temos muitas, isso é uma questão importante, nós temos muitas atletas, a maioria dos nossos atletas não são do eixo Rio-São Paulo. Elas hoje, muitas delas jogam no eixo Rio-São Paulo, mas são jogadoras formadas em todos os cantos do Brasil. Nós temos hoje na seleção, na última convocação, nós temos 2 amazonenses, 2 jogadoras de Tocantins, temos muitas jogadoras do Maranhão, temos jogadoras do Ceará, temos sulistas, temos nordestinas, tem jogadoras do Centro-Oeste também. Então, são jogadoras do Brasil inteiro, que por questões de oportunidade profissional, financeira, acabam migrando e jogando ou desenvolvendo a carreira delas depois dos 18 anos, principalmente, no eixo Rio-São Paulo, mas não que elas sejam de lá, mas que elas apenas estão jogando lá. Legal. Respondido aí a dúvida. O Daí, o Fred perguntando, né, perguntando para você como que você avalia a primeira fase da seleção no Sub-20, né, do Sul-Americano,
E quando volta o Sul-Americano? A dúvida do pessoal. Bom, o Sul-Americano está programado para retornar no final de junho, porém isso não é oficial ainda, não tem data oficial, mas é uma previsão da Conmebol. Final de junho para o início de julho. Isso vai ficar bem em cima do Mundial, da Copa do Mundo Feminina Sub-20, então não sei se isso vai se confirmar, porém, como há a possibilidade de todas as competições serem adiadas, então vamos ver como vai ser mais para frente, mas a princípio, final de junho. E com relação à outra pergunta, a avaliação de como foi o Sul-Americano, acho que foi importante, né? Claro, vencer é sempre bom, mas acho que fizemos bons jogos. Foram 14 gols em 4 partidas, não sofremos gols, isso é sempre muito bom, a consistência. Acredito que quem assistiu os jogos gostou. Tentamos fazer uma seleção com umas características ofensivas, com bastante agressividade, com confiança, tentamos buscar isso. Acho que foi uma avalia de forma positiva. Mas a segunda fase é a segunda fase, né? Temos 2 vagas para o Mundial e é um novo campeonato e vamos atrás dessas vagas. Que legal. Esse sul-americano, Jonas, explica o pessoal que não está meio por dentro, aonde estava acontecendo, como que foi, né, que período que estava marcado e por que interrompeu? Bom, o sul-americano sub-20 feminino, esse acontece de 2 em 2 anos e ele é o que dá 2 vagas para a Copa do Mundo, sub-20. O sul-americano estava sendo realizado na Argentina, em San Juan e San Luis, 2 cidades no interior da Argentina, próximo de Mendoza, lugar onde se faz, muito conhecido pelos vinhos. E nessa região onde estavam sendo realizado o campeonato. Porém, por conta do surto do Covid-19, né, e chegando na América do Sul cada vez mais rápido, e eles optaram, né, a Conmebol optou pelo adiamento da segunda fase da competição. Então, a competição foi interrompida ao término da primeira fase. Nós nos classificamos em primeiro lugar no grupo B, né, nós e o Uruguai, e no grupo A classificou a Venezuela e a Colômbia. E agora um quadrangular final para definir as 2 vagas para a Copa do Mundo está para ser realizado em junho, no final de junho para o início de julho. Que legal, hein, Jonas? E Deus quiser vai voltar, né? Vai dar uma trégua nessa pandemia aí. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também, né, dessa repercussão tanto no futebol, na parte econômica também, né? Porque claro, a gente pega os pequenos clubes aí que talvez vai sentir essa situação depois, né, que estabilizar. Mas o pessoal aqui no Facebook também está acompanhando, Jonas. O professor Abdala Salomão também mandando um abraço. Jonas, filho de Pindamonhangaba. O Ricardo Teberga, o Teberquinha lá do Dentadura, falando que dupla, né? Tony Eloy, o Leandro Aloísio, né? Ele tá falando assim: você não acha que tá na hora de Pinda ter um time principal de futebol de campo, um time profissional? Sempre achei isso. Sempre achei isso. Acho que talvez alguma estratégia, né, não sei se de forma pública ou privada, mas acho que é só as pessoas realmente pensarem e se unirem para fazer isso acontecer, porque tem muito potencial na cidade e eu acho que seria abraçado seria muito abraçado e com certeza seria promissor um projeto desse. É grandioso para a cidade, né? Vamos pensar aí os nossos governantes aí, né? Fazer uma parceria com empresas, né? Fazer um trabalho sério, pessoas competentes, né? A gente acabou de falar que primeira coisa, a gente tem que escolher os seres humanos, né? Pessoas qualificadas, pessoas capacitadas, honestas, né? Para tomar frente de um projeto, para o projeto ter um futuro grandioso, porque começar errado termina errado. Professor Everton Chinac, olha que coincidência, ele foi secretário de esporte aí de Pinda, né? O filho do Macarrão,
né, o professor Everton, e ele saiu da Secretaria de Esporte, mas está envolvido sempre com o esporte de Pindaí. Ó, fica a dica aí, Everton, né? Quem sabe aí encabeçar esse projeto aí de um time profissional e trazer o nosso treinador aí de seleção para Pindaí, imagina? Que ganho. Que honra, quem sabe. Minha mãe Palmina, meu pai Renato ouvindo lá, um grande abraço. Beijão no coração. O professor Alex, boa noite, professores. Tive o prazer de fazer um amistoso contra a seleção brasileira feminino sub-17 na preparação para o Mundial da modalidade em 2018, com a seleção feminina de Camarões. E vi uma safra muito boa de jogadoras, né, que hoje é sub-20. Qual é a expectativa para as competições para esse ano, professor Jonas? Um forte abraço. Legal, Alex. Agradecer aí a participação na live. Com certeza você viu uma geração realmente muito boa, que eu estou tendo a honra de poder trabalhar ao lado delas, como companheiro delas nesse novo ciclo na seleção sub-20, e a expectativa é que a gente tem condições, material humano, técnico, para, assim, a gente não sabe o limite. Quando eu converso com especialistas, pessoas envolvidas na modalidade e estudiosos do jogo, eu vejo, e tenho cada vez mais convicção disso, Monteiro, que essas meninas não têm limites, cara. Elas não conhecem e nós não conhecemos, e eu não quero ser quem vai delimitá-las. Eu só quero potencializar, ajudá-las, auxiliá-las, mas elas têm um potencial incrível, incrível, e para mim eu agradeço todos os dias de ter essa oportunidade de presenciar e vivenciar, porque é um aprendizado, um crescimento constante de trabalhar ao lado delas. Então, as coisas sendo conduzidas da forma mais branda, mais humana, mais sensata possível, tentando sempre valorizá-las, né? Sempre dar confiança para essas meninas, e claro, trabalhando muito, né? Isso, as coisas não acontecem só com torcida e reza, né? A gente põe muito a mão na massa, a gente trabalha muito fora das convocações, se prepara muito para elas, e dentro das convocações o trabalho é árduo, é das 7 da manhã à meia-noite, todos os dias, sem choro, com um sorriso no rosto, e elas abraçam isso. Então, acho que esse é o caminho, potencializá-las, dar confiança porque elas têm uma capacidade e têm um potencial enorme, e ao mesmo tempo fazer muito, trabalhar muito todos os dias em busca da excelência. Então, acho que essas duas coisas, né, como ele fez a pergunta, o Alex Santos, qual que é a nossa perspectiva? Se a gente conseguir manter isso, eu vejo coisas grandes aí no futuro, breve, próximo para essa geração, que ele viu jogar lá contra ele na seleção de Camarões. Que legal, né? O pessoal que tiver com o caderninho na mão, estiver anotando aí, ó, pessoal, é curso gratuito aí para vocês, ó. Disciplina, foco, trabalhando das 7 à meia-noite, né? Daí vai vir gente que vai falar que é sorte dele, né? Que é uma pessoa legalzinha, gente boa, que deu sorte, né? Mas não tá vendo, né? O caminho traçado aí com bastante batalha, determinação, planejamento, organização, com uma comissão também de excelência, né, que ele citou, né, do pessoal, que gente precisa de gente para ser gente, né, precisamos de delegar função, cada um na sua área, e pessoas profissionais bem qualificados. Então, são vários fatores que a gente, né, coloca como sucesso. Ô Jonas, a CBF, ela teve uma opção, né, uns tempos atrás aí, de uma treinadora vitoriosa, né, na seleção principal. É a Pia, né? Pia? Isso, a Pia Sandhagen, que é uma sueca, que é bicampeã olímpica e medalha de prata nos Jogos do Rio 2016 pela seleção da Suécia, né? E qual que é a sua relação com a treinadora? Vocês têm um contato direto? O que você admira nela como pessoa, como profissional, que você fala assim, poxa, ela é diferenciada, né? E dentro desse nosso contexto de assunto de ser humano. Bom,
eu precisaria de uma live só para falar tudo que eu admiro nela, viu? É uma pessoa incrível, com um ser humano assim. Jonas, deixa eu só atrapalhar o seu minutinho. Tá. A nossa live do Instagram, ela finalizou porque acho que tem um tempo de 1 hora que ela termina. Eu vou chamar você de novo aqui. Show, vamos lá. Você já me aceita aí pra gente terminar aqui. Diego, você dá uma ajuda pra mim aqui, cara? Pra chamar ele aqui agora de novo? Senão o pessoal vai ficar bravo, né? Vai falar agora da treinadora e... Isso. É só você entrar agora na minha live, Jonas. Eu já chamo você. Tá, deixa eu achar aqui. Pronto. Aí entrou. Isso, já tô chamando você. Vamos ver se o pessoal vai entrar aqui e já explicar para eles o que aconteceu. Show. Pessoal, desculpa, é que tem a live do Instagram, ela é 1 hora só, ela encerra, né? E o pessoal tá voltando aí já, legal. E o Jonas está falando um pouquinho da treinadora, né? Da Pia, falando um pouquinho da referência, né? Ele vai explicar para vocês aí a admiração, né? Algumas características que seria legal a gente valorizar como ser humano, num sucesso de pessoa, num sucesso profissional. Jonas, termina lá. Bom, como eu estava dizendo, a Pia, ela tem uma gama de características, de qualidades como pessoa, assim, que refletem diretamente para quem ela é, né? Quem é a treinadora Pia, que fazem a gente aprender todos os dias, né? Na convivência diária lá na CBF, onde compartilhamos do mesmo espaço de trabalho todos os dias, e trocas de ideias são sempre riquíssimas. Eu ando com o meu caderno de anotações aberto e a caneta na mão toda vez que sento para falar com ela, porque a forma como ela enxerga a vida, o mundo, como ela se relaciona com as pessoas, né, tem muita lógica, faz muito sentido o quanto ela traz isso para dentro do trabalho, e as pessoas sentem e crescem trabalhando com ela, né? Então, é uma pessoa muito simples, né? A simplicidade, não é alguém que vai se importar com a opinião alheia, ou não, a pessoa que vai sofrer influência, vai se vestir assim, vai falar desse jeito, vai se preocupar com X coisas porque tem alguém. Não, ela vai fazer o que ela se sente bem fazendo, ela vai fazer sempre o que ela se sente mais à vontade, e sempre com maior potencial para que ela mesma renda e faça tudo o que ela almeja, tudo o que ela precisa fazer como profissional. Então, isso traz muita segurança, muita tranquilidade para a gente, né? Porque é natural que quando vem uma treinadora europeia multicampeã, você já pensa milhares de coisas. Nossa, como que eu vou me portar? Como é que eu vou falar? O que ela vai querer ouvir de mim, de treinador, como treinador da seleção imediatamente abaixo? E no final das contas ela te deixa à vontade. Então isso é uma lição também. Eu acho que é algo que eu tento trazer para o meu trabalho depois, no meu ambiente, dentro da minha comissão técnica, é dar a mesma liberdade que eu vejo ela dando para as pessoas, a valorização do profissional que está ao seu lado todos os dias. Então, ela potencializa o que os companheiros de trabalho de comissão técnica têm de melhor. Isso é fantástico. Outra coisa fantástica, que eu acho que é tão simples, e a gente muitas vezes tem dificuldade nisso, isso não é uma característica brasileira, eu acho que não é cultural do Brasil, é ser direto nos assuntos, quando vai dizer, ser sincero com as pessoas, ser direto. E ela fala assim, nice and true, que é você legal, você ser positivo, ser suave, ser agradável, mais sincero, mais verdadeiro. Então, no Brasil, às vezes a gente vai dar um feedback, a gente vai falar de alguma coisa, a gente dá 10 voltas para
dizer, fazer a pessoa não achando que a pessoa vai se sentir assim, vai se sentir assado, e no final das contas a gente não fala exatamente o que a gente quis, a pessoa também não vai, aquilo não vai mexer com ela da forma como você gostaria, ela não vai sair dali pensando, nossa, é isso que eu preciso para mim, ficou claro e preciso. Depois fica mais difícil para você cobrar, fica mais difícil para você depois argumentar e dizer, olha, você não fez isso, não fez aquilo. Então, a Pia simplificou muito isso na minha vida profissional, aprendendo com ela, que é nice and true, você tem que, se alguém precisa de algo, precisa ouvir algo, seja sincero, fale de forma sutil, seja humano, mas é uma coisa tão simples, mas eu acho que faz muita diferença no dia a dia. Poxa, eu falo assim, né, que no Brasil a gente alimenta muita fofoca, né? A gente rodeia muito para falar uma situação, ou às vezes omite muito, e principalmente nessa parte esportiva, profissional, né? É muito diz que me disse, e a pessoa tem dificuldade de transparência, né? De falar o que acha da sua opção, da sua escolha, e tenta ser político, querendo agradar todo mundo, né? E acaba atrapalhando. Então, poxa, isso aí você matou a pau, hein? Acho que serviu para muita gente aí que às vezes rodeia muito, às vezes com aquela coisa assim de não machucar a pessoa, né? A gente tem que ter uma sensibilidade, né? Como ele falou, um agrado, um cuidado, mas ser direto, né? A gente não pode perder essa característica que é uma das características de sucesso do ser humano. E com a Marta, Jonas, como que é? Você já teve algum bate-papo com ela, né? Tem bate-papo diretamente? Qual que é a sua relação com a Marta? Bom, quando eu participei da convocação da seleção principal, né, participando como auxiliar pontual da comissão técnica, infelizmente a Marta não estava naquela convocação, né, mas tive a oportunidade de conviver um pouquinho com alguns outros ícones, né, como a Formiga, como a Bárbara, a goleira, né, e entre outras. Mas infelizmente a Marta não estava. Eu a conheci no prêmio do Brasileirão quando ela foi homenageada, né, que ela havia sido eleita pela sexta vez a melhor jogadora do mundo naquele ano. Então tive a oportunidade de conversar um pouco com ela, mas eu ainda não era treinador da seleção sub-20. Então, desde que virei treinador, ainda não tive a oportunidade de conviver. Mas a Marta, o que eu sei, o que eu conheço da Marta e o que a Pia também sempre diz é que é uma pessoa, na verdade não é a Pia, apenas a Pia diz isso, mas as pessoas que trabalham com a Marta, né, dificilmente você ouve alguém dizer alguma coisa negativa sobre ela no aspecto do trabalho. Acho que é alguém com uma ética profissional diferenciada, senão não conquistaria o que conquistou, né? Alguém que trabalha muito, que treina muito e com muita determinação, muito objetivo, muito respeito. São qualidades que fazem dela uma atleta, né, incrível, né, a melhor da história. A nossa rainha, né? É a rainha. Poxa, assim, a gente vai falando de pessoas, né, de ícones, né, da parte esportiva, a gente vai linkando algumas características, né, de sinceridade, né, então a Marta, uma pessoa humilde, batalhadora, sincera, direta, né, eu acho que deve ser totalmente direta, né, igual a Pia, e a gente começa a ver a importância, né, da gente nos transformar pra gente atingir nossos objetivos. Ô Jonas, só pra gente... Tá cansado aí, não? Tá tranquilo? Nada, vambora. Tá tranquilo. Essa pandemia, né, que infelizmente atingiu o mundo, numa situação que todos têm que ter, todo mundo tem que ficar em quarentena, né, em isolamento, para evitar aglomerações, para não, né, aumentar o vírus. Você tem alguma preocupação da parte econômica atingir principalmente o futebol feminino, que já não tem tanta visibilidade? Aumentou, acho que está no caminho certo, mas você acha que vai atingir uma regressão, voltar alguns passos para trás depois dessa pandemia? Olha, é uma pergunta, assim, é difícil de fazer essa previsão, porque o futebol feminino,
como ele não está num momento estável, ele está em crescimento franco, eu não sei te dizer o que nós estamos perdendo exatamente. Então, eu não sei, eu não consigo prever se ele vai deixar de crescer, se ele vai deixar de se manter no que ele, né, no ponto onde ele está, e de repente isso vai seguir crescendo depois. Eu acho que o futebol feminino está numa franca ascensão, acho que um pouquinho antes da Copa do Mundo, mas aí o ano passado a Copa do Mundo, uma audiência incrível em todo o mundo, e no Brasil foi muito legal, e esse ano, né, cada vez mais clubes de camisa, de grande porte, investindo na modalidade, e cada vez mais também os clubes, mais jogadoras surgindo e aparecendo, e você vê cada vez menos aquela característica mais social e cada vez mais profissional aparecendo na modalidade. Eu não sei exatamente como vai ser afetada a modalidade com a pandemia. Eu acho que ela deve seguir mais ou menos o que acontecer com o nosso país, mas ao mesmo tempo eu acho que o futebol ele vai seguir, né? Ele vai seguir sendo um futebol depois. Então, eu acho que ele tem grande capacidade de se reerguer de forma rápida também. Legal. E as suas atletas, né, de convocação, elas estão tendo uma preparação online para alguma tarefinha de casa, para manter a parte de força, propriocepção, condicionamento físico? Como está sendo o contato? Primeiramente, assim, todos os clubes fazem um bom trabalho, né, nesse momento da pausa, assim, todos dão a atenção aos atletas, enfim, aos treinamentos, né? Então a gente tem acompanhado isso e está sendo muito bom, né? Inclusive, aproveito a oportunidade para parabenizar o trabalho que está sendo realizado nos clubes de futebol feminino no Brasil, que tá muito bom, e a gente sente isso quando convoca as atletas, chegam bem condicionadas, chegam com um bom repertório, isso tá muito bom. Mas assim, a gente também faz nossa parte, né? Claro, enviando estudos, análises, diversos tipos de análises dos jogos, de treinos, de situações externas, enfim, elas cansam de nos encontrar aí em mensagens do dia inteiro trabalhando, daqui de casa mesmo, mas enviando para elas vídeos e novas situações e pedindo a opinião delas nas situações, nos jogos, o que elas têm visto também. Nós trabalhamos muito estimulando a autonomia dentro da nossa filosofia de trabalho na seleção sub-20. Então as atletas têm abertura, elas têm interferência na forma que a equipe vai jogar, direta, elas têm esse poder, essa força, né, porque nós confiamos muito nelas. Então tentamos ao máximo possível estimular isso, seguir estimulando isso, mesmo nessa pausa do coronavírus. Show de bola, cara, que legal, viu? Ô Jonas, eu vou primeiro agradecer também o pessoal da Vale Flash Sports, né, que deu toda a estrutura aí pra gente estar fazendo nossa live, esse bate-papo com o nosso colega jornalista, o João Carlos, né, que ele, quando ficou sabendo que você ia estar presente aqui, né, muito amigo do paizão Diogo, vou colocar ele ao vivo com a gente, que ele tem algumas perguntinhas, como jornalista agora, né, agora a pergunta é jornalística, né, João Carlos? João Carlos, boa noite. Boa noite, Monteiro, um abraço, Jonas aí, é um prazer a gente estar abrindo aqui, né, um espaço para poder conversar de esportes com gente do Vale do Paraíba, né, Jonas que é da região, né, rodou o Brasil no esporte, agora está na seleção, né, eu queria falar que eu também fui atleta do Teófilo, né, e me explicou o seguinte, vai ser jornalista, né, para com esse negócio de jogar bola, vai ser jornalista, né, mas foi uma dica muito boa, né, valeu pelo começo. Ô Jonas, é o seguinte, a pergunta é o seguinte, né, como tudo na vida, né, ganha e se perde, né, com esse problema todo envolvendo essa crise agora nesse momento, Olimpíadas no ano que vem, para as meninas do Sub-20 é uma oportunidade a mais de estarem jogando ano que vem? Pode ser. Deixa eu só passar essa pergunta pro pessoal do Instagram aqui, que não tá, essas três pessoas só tá no Facebook.
João Carlos está perguntando, né, dessa interferência, dessa parada, das Olimpíadas do ano que vem, né, da oportunidade das atletas do Sub-20. Então o Jonas vai responder para a gente. Bom, é sim uma oportunidade, porque nesse momento nós temos uma seleção principal, né, com uma média de idade consideravelmente alta, né, naturalmente em breve já sabemos que algumas portas devem se abrir para as jogadoras mais novas, não necessariamente apenas as meninas da seleção sub-20, mas é claro que as meninas que estão representando a seleção sub-20, elas estão próximas, né? Estão próximas da FIA, estão próximas do trabalho vestindo a camisa da seleção. Então naturalmente é uma porta que se abre para elas, pode se abrir, né, com todo o respeito do mundo, às atletas da seleção principal, que eu acredito que todas que estão em condição de jogar os Jogos Olímpicos agora estarão em condição de jogar os Jogos Olímpicos no ano que vem, eu acredito nisso. Formiga também? Sem dúvida. A Formiga, ela contraria todos os relatórios, todas as previsões. E na verdade ela é um ponto, né, é um fenômeno, é um ponto fora da curva, é alguém que quando todo mundo acha que agora acho que não vai dar mais, ela vem e os relatórios de rendimento físico dela assim cada vez melhores, então não tem, ela cumpre tudo, independente da idade, ela cumpre tudo que tem que ser cumprido, é uma atleta de muito respeito, que todas admiram, então eu acredito que todas terão condição, mas mesmo assim eu acho que as meninas da 20 têm que estar preparadas, porque é uma porta que eventualmente pode se abrir sim. Tá certo, eu vou fazer a última pergunta, em cima de tudo que o Monteiro conversou com você. A colocação é o seguinte: que conselho para você dar para quem fala assim, tô vendo o Jonas, a técnico da seleção, que vida boa, né, que beleza, treinando as jogadoras que serão o futuro do nosso futebol, queria ser ele, queria estar onde ele está hoje. Acho que vai muito do que o Monteiro fala. Que dica que você dá para quem está começando em qualquer profissão e quer chegar? Você quer passar para o Instagram, Monteiro, a pergunta? Isso. O João Carlos perguntou para o Jonas que você que está assistindo aí e tem um sonho de ser treinador ou sonho de ser um jogador profissional, que dica que o Jonas daria, né, para você atingir, né, esse sonho de ser um treinador de seleção brasileira, de você chegar no seu topo, independentemente da sua área? Qual que é a sua dica, Jonas? Bom, a minha dica é o autoconhecimento. Busque o autoconhecimento. Eu acho que quando a tua casa está arrumada, quando você entende os teus pensamentos, da onde eles vêm, por que eles estão vindo, você controla as tuas emoções, quando você se conhece, se respeita e você sofre menos influência dos fatores externos que são incontroláveis, que não dependem de você, acredito que esse é o caminho para o sucesso em qualquer área, em qualquer profissão que você escolher. Busque o autoconhecimento, busque se respeitar, saber seus limites, o que você ter segurança no que você gosta, o que você não gosta, como você aborda as questões da vida. Esteja em paz com você mesmo, que você vai render ao máximo, que você vai estar focado, que vai ser muito mais fácil você receber uma crítica e não se abalar, receber um elogio e não se iludir. Tudo vai estar organizado, vai estar em tranquilidade e em paz para você fazer o seu trabalho. O seu melhor trabalho todo dia é o que vai levar você a chegar onde você quer. Maravilha. Monteiro, da minha parte, agradeço aí pela oportunidade, pelo prazer, pela iniciativa que você teve de fazer essa parceria com a gente aqui do Vale Flash. Jonas, prazerzaço estar falando com você. Espero que em breve você esteja aqui em Pinda aqui. Vou me autoconvidar para na casa do seu pai tomar um café lá e reatar as conversas aí e levar o Monteiro também. Foi um prazer. Sucesso, parabéns e muito obrigado, tá? Muito obrigado, João Carlos. Seria uma honra receber você lá. Eu falando pelo meu pai, que vou receber você lá. Vai ser uma honra e a gente bater esse papo pessoalmente. Muito obrigado. Valeu, João. Um abração, viu? Jonas, vamos finalizar. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer muito, cara. Você
você deu uma aula pra gente aí de simplicidade, de humildade, comprometimento. Eu acho que quem que acompanhou essa live desde o início, com certeza vai entrar em reflexão de alguma característica pessoal, profissional, que interfere, né, como conversamos aqui hoje. Queria agradecer demais, cara, esse tempo principalmente aqui para nossa região, que eu acho que a gente tem que aprender a valorizar e ter gratidão pelos nossos filhos de Pindamonhangaba, do Vale do Paraíba, né, reconhecer trabalhos que estão sendo destaque, né, e não só pelo seu destaque profissional, mas pela sua excelência de pessoa, né, que você se tornou, né, e que você é, consequentemente, nessa parte profissional. Poxa, quando eu fiquei sabendo, quando eu ouvi o seu Monteiro, vamos marcar, eu disparei e foi assim muito muito gostoso ouvir os amigos, né, de São Paulinho, os amigos de dentadura, os amigos, né, de internet falando, pô, o Jonas, é o Jonas, é o Jonas. Falei, poxa, é o Jonas, técnico da Seleção Brasileira Sub-20, ele vai bater um papo com a gente, não tem uma pauta definida, vai ser um bate-papo mesmo de amigos, né, que faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas o carinho, a admiração, ela sempre teve como pessoa, como profissional. Então, queria que você deixou uma mensagem aí como profissional, queria que você falasse o que você quisesse agora. Bom, Monteiro, agradecer, cara, a você, parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua dedicação nos seus projetos. Torço muito para que você cada vez atinja mais e mais pessoas com seu conhecimento, sua sabedoria, e que mais pessoas possam conquistar o que querem, o que sonham, através do seu auxílio, da tua mão. E agradecer a minha família maravilhosa, que sempre me suportou, sempre me deu o apoio que eu precisei. A minha esposa incrível, que está aqui em quarentena comigo e foi para Recife comigo e foi agora aqui no Rio, e ela é de Pinda também, a Larissa. Então, uma guerreira que eu tive a honra de conhecer, o prazer de conhecer, e estar aqui nessa batalha comigo. Agradecer a algumas pessoas maravilhosas, alguns parceiros incríveis da caminhada que entraram na live. Murilo, lá, psicólogo lá do Esporte Clube do Recife, fez um trabalho com a gente muito legal lá com o futebol feminino e também com a base. O André, o pessoal do esporte, Nira, foi muito marcante na minha vida, tudo que eu vivi lá em Recife. Agradecê-los por participarem da live e por tudo que eu aprendi ao lado de vocês. O pessoal do Centro Olímpico, da caminhada no início da trajetória profissional, foi muito gratificante, é muito gratificante lembrar de tudo. E um abraço especial para os meus queridos companheiros desse momento, Luiz, preparador físico da seleção, Cris, Jéssica, Rosângela, os médicos, Chimba, Paula, quem mais? O França, o Manda, a galera, o Dr. Marco Aurélio Cunha, que nos dá todo o suporte para podermos trabalhar, enfim, a todos que participam do trabalho da Seleção Brasileira Feminina, e um especialzão para as jogadoras, minhas queridas atletas, que tanto nos ensinam, tanto me ensinam todos os dias, e que eu tenho uma gratidão infinita por elas, por tudo que elas compartilham, pela sinceridade, por jogarem limpo todos os dias e fazerem o melhor, né? Elas são as melhores professoras que eu posso ter. Então, agradecer a todas elas. Cara, show de bola. Jonas, mais uma vez, obrigado. Queria agradecer o pessoal aí do Facebook, do Instagram, que participou, né, comentando, falando, contando as histórias do Jonas aí como central. Você era centroavante, Jonas? Eu achava que eu era. Aí deve ter feito uns golzinhos aí, com certeza. Era o centroavante dos gol feios, era eu. Oh, meu Deus do céu. Mas a família inteira é esportista, pô. Sou pai boleirão, pô. Sou esportista.
Os irmãos também, os que eu conheço, tudo esportista, jogador. Então já vem com a essência de um DNA aí esportivo na família, né? Nós sempre fomos, né? Inclusive, eu fiz a faculdade de esporte por isso, assim, ter essa cultura esportiva muito forte na família. Então, estamos aqui por conta disso. Então, Com é muito certeza. bom. Jonas, grande abraço, obrigado mais uma vez. Estou totalmente à disposição, tá, cara? Eu fico muito feliz aí pelo seu sucesso, da sua família, tá? Do seu lado profissional. E Pindamonhangaba tá de portas abertas aí, vai que monta um time profissional aí, contrata Jonas Urias, seleção brasileira, pô, imagina que ganho. Mas desde já, obrigado, viu, meu irmão, pelo aceitar o convite. E a hora que você precisar, tô totalmente aqui para a gente conversar, bater um papo, fazer talvez uma outra live, novos projetos. Tá bom, meu irmão? Legal. Monteirinho, muito obrigado. Fica com Deus. Um forte abraço para você. Siga firme no seu trabalho, que com certeza você vai mudar ou influenciar muita gente positivamente, hein? Tamo junto, meu irmão. Obrigado, viu? Fica com Deus. Um abração na esposa aí. Até mais. Um abraço. Valeu. Valeu, turma. Um abraço. Até mais. Putz, tá bom, né?